Miorim, desculpa, Miorim. Mas do meu nome, Weller, chamar de Veller, de Euler, é assim que as pessoas falam. Dá pra entender. Pode bater, né, velho? Isso. Vamos lá. Hoje existe uma luta em curso no nosso país que é muito importante. A luta pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Hoje o trabalhador trabalhar 6 dias na semana e ter apenas um dia de folga, a gente sabe que isso é uma exploração sem tamanho. O trabalhador não consegue ter lazer, o trabalhador não consegue ter tempo para ficar com a família. E o que a gente vê é que no sistema capitalista, os grandes empresários vão aumentando cada vez mais os seus lucros. E se você reduz a jornada de trabalho sem redução de salário, se você acaba com a escala 6x1 e o trabalhador ele tem mais tempo para poder viver, essa que é a realidade, se acabar esta modalidade de trabalho de escala 6x1 e se reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, isso significa que automaticamente vai aumentar o número de postos de trabalho. Para melhorar a economia do nosso país, você é a favor ou contra o fim da escala 6x1? Excelente. Eu quero primeiro retomar só um pouco no tópico anterior. É muito interessante que ele fala, não, é necessário se desfazer efetivamente dos laços com o Estado do ponto de vista da atuação do sindicato, porque deixa restringido o sindicato. Mas também é importante dizer que eles agigantam o sindicato. Então existe uma modalidade chamada acordo coletivo, que é extremamente significativo para diluir a capacidade de um indivíduo com maior poder de barganha ser capaz de negociar acima do acordo coletivo. Então, por exemplo, muito comum que você tenha uma discrepância nos Estados Unidos, porque usa-se pouco os union workers, né? Poucos segmentos têm sindicatos fortes nos Estados Unidos. É muito comum que o indivíduo com alto poder de barganha tenha a capacidade de negociar acima do acordo coletivo. Só que no Brasil, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque se a gente negociasse acima do acordo coletivo, esse indivíduo, por qualquer motivo que seja, ele pleiteasse alguma coisa que, do ponto de vista do acordo coletivo, ele perdesse, só que ele ganha alguma compensação parecida no modelo seguinte, na hora dele processar o patrão, ele vai conseguir executar como se fosse um acordo coletivo. Ou seja, é muito comum que a gente tenha negociações entre patrões e empregados que são negociações que são rompidas. São contratos que foram feitos de boa fé entre as duas partes que você jamais vai poder negociar abaixo do acordo coletivo. E quem é que garante que assim seja? Ou seja, que ainda que aquela parte tenha negociado um acordo, a revelia do acordo coletivo, ou seja, porque acreditava que a condição era melhor do que o acordo coletivo, senão nunca teria negociado. E ainda assim, o patrão é prejudicado. Se o patrão dá a ele esse direito próximo, ele impede que realmente isso no futuro não possa ser usado contra ele. Então essa é uma questão muito importante. Parece que o Estado, quando é conveniente, aparece na vista dos sindicatos. Uma segunda questão é a questão do 6x1. Eu emprego, né? Então, muita gente não sabe, né? Mas eu trabalho aí pelo menos desde 16 anos. E muita gente não sabe que não só eu já trabalhei em 6 empresas diferentes, eu literalmente tive 6 empregos de uma vez, 6 empregos remotos, como eu hoje tenho uma empresa que emprega 20 pessoas. E como uma empresa que emprega 20 pessoas, em várias situações eu já tive que empregar pessoas 6x1, inclusive 7x0. Já tive efetivamente que empregar pessoas nessas condições. Elas receberam, evidentemente, muito mais do que jamais poderiam ter recebido em outras circunstâncias. Mas a necessidade dessas pessoas, a possibilidade de empregar essas pessoas nessas condições, é algo que qualquer um deveria aceitar. Para pensar objetivamente, quantas e quantas vezes vocês não precisaram, aqui vocês dois, do Pedro, 7 dias numa semana. Já imaginou que problema seria se você fosse proibido e você tivesse que contratar outro Pedro? Aonde você encontraria outro Pedro? Ou seja, aonde há uma mão de obra que se caracterize tão bem quanto alguns funcionários dados de confiança? Né? O cargo de confiança geralmente é esse cargo que mais sofre com a proibição da escala 6x1. É aquele que você não substitui facilmente. É só ver, até mesmo no governo, você tem 7x0 com algumas pessoas. Cargo de confiança, cargo comissionado, precisa estar lá todos os dias, 24 horas à disposição. É muito claro que aquilo que tenta universalizar todos os trabalhadores prejudica alguns de uma forma gigantesca e prejudicaria inclusive essa empresa. Inclusive há uma característica muito importante na conversa com um sindicalista. Ele geralmente acredita que para as grandes empresas o ferro, o mal, o ataque. Agora,
Se a mesma empresa fosse menor, ela tivesse 20 funcionários a menos para se enquadrar em outra categoria, ela deveria receber completamente outras regras. É levar o marxismo às suas últimas instâncias e dizer, quando nós aumentamos a quantidade de capital variável, a empresa transmuta-se sob uma nova qualidade, empresa média, empresa grande. E aí ela precisa efetivamente receber condições que são injustas. Só que o problema é, nos Estados Unidos isso criou um grande problema. Porque as empresas começaram a se tornar em microempresas ou mini empresas que de alguma forma, as micro ou pequenas empresas, que de alguma forma tinham a mesma estrutura sobre o comando deles e começou a terceirizar. Então a terceirização foi, grande parte, provocada pela pressão do próprio sindicato. E poucas coisas são mais nocivas para a organização de uma empresa do que a terceirização. Ou seja, parece que essa tentativa de universalizar os direitos trabalhistas prejudicou os próprios trabalhadores, que passaram a sentir cada vez mais falta dessas condições específicas que elas tinham nas grandes empresas, e agora elas trabalham numa terceirizada com metade daqueles elementos trabalhistas que eles haviam conseguido em outras empresas, e principalmente com uma perspectiva de rotatividade muitíssimo maior do que elas tinham na empresa original. Ou seja, quais são as consequências que não estão sendo vistas desse processo? E agora, por uma pergunta direta, você acredita que a compulsoriedade das medidas do sindicato deveria ser reduzida a zero? Ou seja, o sindicato deveria se tornar inteiramente voluntário? Ele deveria ser, de fato, uma medida voluntária e contratual dos trabalhadores em relação ao sindicato, ou nós continuaremos tendo todos os benefícios que o sindicato tem hoje? Você não pode demitir o líder do sindicato, o presidente do sindicato. Você precisa manter uma série de seguranças jurídicas institucionais estatais para o sindicato. Vamos lá, Miorim. Mais uma vez, peço que você estude a história do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Na entrevista anterior que eu estive aqui para falar da Avibras, além da Avibras, o que muita gente entrou em contato comigo do país inteiro foi quando eu comecei a entrevista falando que eu estou na presidência do sindicato e eu não ganho nenhum centavo por isso. Eu ganho o meu salário como operador de máquinas da fábrica que eu trabalho. E no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, nenhum dirigente tem privilégio. Inclusive, muitos outros sindicalistas até acharam ruim desta minha entrevista. Porque uma coisa é falar do movimento sindical em geral, outra coisa é falar da nossa entidade, assim como tem outras também que são filiadas à CSP com Lutas, a Central Sindical e Popular, que o nosso sindicato é filiado. Antes de responder a pergunta, eu queria aproveitar aqui o meu tema, ô Miorim, que isso que você falou sobre o indivíduo ter força superior ao que é um acordo coletivo está completamente equivocado. Como que um trabalhador individualmente ele vai negociar com o seu patrão? Existe estabilidade no emprego e liberdade dentro da fábrica? Não tem. Se o trabalhador levantar a mão para ele reclamar do seu salário para o seu chefe, o que vai acontecer? O cara vai ser mandado embora. Por isso que ele precisa do dirigente sindical com estabilidade para ele ter uma proteção para fazer a luta pelo coletivo dos trabalhadores. Você falar que o trabalhador de forma individual ele tem alto poder de barganha enquanto o indivíduo que pode negociar algo melhor do que um acordo coletivo que é discutido do sindicato com a sua categoria, isso não existe em lugar nenhum no mundo, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Eu não disse isso. Posso corrigir sua frase? Pode, porque você falou, tem alto poder de barganha um indivíduo. Você falou. Eu disse que existem indivíduos que possuem um alto poder de barganha. Individualmente, sozinho? Isso. Como, Miorim? Isso. Mas é isso que eu tô te explicando. Um trabalhador da Coca-Cola, um trabalhador da Embraer, um trabalhador da Volkswagen, sozinho, ele tem o poder de peitar o grande empresário para melhorar sua condição de trabalho? Não. Ele precisa do sindicato para fazer isso. Mas é isso que eu tô te explicando. Se a gente tem... A gente pega, por exemplo, a situação dos union workers nos Estados Unidos. Nós temos uma série de exemplos de indivíduos que fizeram acordos com seus supervisores, que eram acordos diferentes do acordo coletivo.
Indivíduos que, em virtude de uma certa característica, eles tinham uma habilidade específica, eles sabiam manusear uma máquina específica. Esses indivíduos em particular, eles tinham mais poder de barganha do que os outros trabalhadores que eram muito mais homogêneos em relação a esse trabalhador. Um exemplo muito simples. Existem diversos operadores. O Pedro tem um poder de barganha maior do que a média dos operadores. Eu acho que os dois aqui concordam, evidentemente, que vocês não acreditam que poderiam substituir o Pedro de forma homogênea no mercado de trabalho. E a gente vai se basear pela minoria? Não, a questão não é aonde a gente vai se basear. A questão é se existe. E se esses indivíduos estão sendo prejudicados. E eles estão. E eles estão sendo tornados artificialmente menores. Eles estão sendo tornados artificialmente mais fracos. Por quê? Porque se eles fizeram um acordo do tipo... E de fato fizeram. Tem vários precedentes nos Estados Unidos em que a gente tem a situação... Vamos baixar a terra. Você tá falando dos Estados Unidos. Vamos falar do Brasil. Me dá um exemplo. No Brasil, qual trabalhador, qual operador de máquina consegue dentro da Volkswagen, dentro da Embraer, dentro da Hyundai, dentro de uma fábrica metalúrgica ou no comércio, que trabalhador do McDonald's pode pegar de forma sozinho e falar, vem cá, patrão, eu vou negociar as minhas condições com você, diferente do que é a força coletiva de uma negociação sindical. No Brasil, me dá um exemplo. No Brasil, colocou o Instituto do Acordo Coletivo, a gente não tem a estrutura dos trabalhadores trabalhando individualmente. Mas, por exemplo, a PepsiCo. A PepsiCo tem uma série de exemplos do tipo. A rotina da PepsiCo, ela é quase inteiramente individual. Ela é organizada, por exemplo, na disputa dela com a Eagle. Ela fez uma grande disputa com a Eagle. A Eagle é uma empresa que começou a crescer cada vez mais para tentar dominar o setor de salgadinhos. A Eagle foi comprada depois e ela foi atuar contra a Frito-Lay. Quando aconteceu isso, uma das culturas de empresa que foi aplicada nos Estados Unidos, um dos casos ali foi a aplicação de rotinas de trabalho dinâmicas, em que 3 ou 4 indivíduos puderam trabalhar. Então, mas você traz um exemplo dos Estados Unidos pra gente discutir a economia no Brasil? Eu conheço centenas de exemplos desse tipo. Eu, por acaso... No Brasil, dá um exemplo. Mas esse o que o Meuren fala é que aqui no Brasil não existe esse exemplo. No Brasil não existe nenhum exemplo disso pela fórmula que a gente trabalha aqui. Enquanto lá nos Estados Unidos a gente tem muito mais diversidade, mas espera aí. Aqui a gente matou a gente matou a coletividade. Meurin, o número de greves... também. O número de greves nos Estados Unidos no último ano aumentaram. Isso que você está falando do trabalhador nos Estados Unidos de força individual, do trabalho, é um fato. Além e por conta de um acordo coletivo engessado. Os acordos coletivos engessaram essa diversidade. Tanto que você vê, eu consigo citar vários exemplos de casos nos Estados Unidos, eu consigo citar no Brasil. Por quê? Porque isso é como seria se os sindicatos tivessem menos força compulsória. Tá, acaba com os sindicatos hoje no Brasil. Aí o trabalhador de forma individual pode fazer isso? Mas quem falou de acabar com o sindicato? Mas mesmo nos Estados Unidos, isso que você está falando não existe. Não ter potencial compulsório, foi o que eu disse. Vamos lá, a reforma trabalhista no ano de 2017 acabou com a ultratividade da norma coletiva. É que, claro, eu vou responder aqui a sua pergunta, mas vamos debater o que é uma convenção coletiva, o que é um acordo coletivo. É que você disse aqui, você tem uma editora, você emprega 20 trabalhadores. Você já precisou de um acordo ou de uma convenção coletiva? Talvez não, por isso que você fala assim. Não, mas o problema é o seguinte. O que eu relatei pra você? Eu relatei pra você que a gente tem um cenário nos Estados Unidos. E também é o caso na Inglaterra. A gente tem nesses dois países um mercado de trabalho muito mais diverso. Por que ele é muito mais diverso? Porque a compulsoriedade dessas medidas coletivas é muito menor. Como os sindicatos lá têm uma força compulsória menor, não necessariamente uma organização pior. Eu não acho que você acha que os sindicatos lá estão trabalhando contra o trabalhador. Eu não acho que você acha que os sindicalistas lá são maus. Não é isso. É que a forma como o Estado atua nesse caso é que, se eu quiser negociar com o trabalhador algo que é abaixo da condição do acordo coletivo, eu vou negociar. E aí depois eu vou colocar ele no pau, usando as condições do acordo coletivo, sem poder reduzir efetivamente as minhas condições. Lá é contrato de trabalho que existe. Então, mas os trabalhadores das montadoras fizeram uma greve há mais ou menos um ano atrás nos Estados Unidos, paralisou a General Motors, paralisou a Ford. Então, lá existe, não é acordo coletivo, não é a convenção coletiva igual no Brasil, mas lá sim existem os contratos que é negociado
pelos sindicatos com as empresas que protegem os trabalhadores naquela contratação pelo período que for. Isso respeita a noção de que nós somos diferentes. Ou seja, que existem indivíduos com alto poder de barganha. Então o sindicato, quando entra para ajudar a negociação, ele reconhece, pô, esse indivíduo aqui tem um alto poder de barganha. Por quê? Porque ele tem uma especialização específica. Isso é individual, o sindicato negocia de forma coletiva. Mas é isso que eu estou explicando. Mas essa é a diferença, meu amigo. Lá o sindicato, ele negocia de forma coletiva. Sim, ele faz grandes tratados, só que a diferença A diferença é, nos contratos de trabalho, quando ele negocia alguma coisa em uma determinada direção, por exemplo, você vai perder um dia de trabalho. Você vai ter que trabalhar sábado. Em compensação, eu vou aumentar a sua compensação. Se no acordo coletivo aqui no Brasil estava determinado que você ia trabalhar de segunda a sexta, você pode depois meter o pau em mim, meter o pau no empregador em virtude disso. Você não pode contratar abaixo das condições do acordo coletivo. Isso é um fato. Sim. Eu estou mentindo. Então essa é a questão. Nos Estados Unidos você pode. Se você acertou contratualmente, inclusive é por isso que o sindicato participa muitas vezes desse processo, se você acertou contratualmente, você tem uma barganha e você está interessado em fazer essa barganha individualmente, você pode. Aqui no Brasil você não tem esse exemplo. É verdade, você não tem. Mas você não tem esses exemplos porque você primeiro proibiu compulsoriamente que você tivesse esses exemplos, que você tivesse essa diversidade no modelo de contratação e depois que você passou efetivamente a ter um cenário homogêneo. Depois que os sindicatos o trabalhador passou a depender do sindicato. Lá, o sindicato é uma das forças de atuação. Ele não é o centro da vida do trabalho desse indivíduo. Essa é a diferença fundamental. Meurinho, você fala de um jeito como se todos os sindicatos no Brasil fossem revolucionários, que foi parte do que eu coloquei aqui no começo da minha conversa. A maioria dos sindicatos hoje no Brasil são extensão do RH da empresa. Essa que é a realidade. Então precisa dar uma estudada no que é o movimento sindical brasileiro que existe hoje. Agora, já ficou claro aqui, desde o começo do debate, que você defende empresário e eu defendo trabalhador. Isso é importante, inclusive, para o desenvolvimento aqui do nosso debate. Você sempre vai estar defendendo um empresário capitalista e eu vou estar sempre do lado do trabalhador. Tem uma grande diferença ideológica aqui colocada. Porque da forma como você coloca, quem tá vendo a entrevista aí, eu sou trabalhador, então se não tiver o sindicato, eu consigo de forma individual negociar com o meu patrão. Não consegue. O trabalhador hoje no Brasil não tem nenhuma liberdade. A ditadura militar acabou, mas hoje existe uma ditadura burguesa. O trabalhador, ele precisa sim do seu sindicato para fazer uma negociação coletiva. O que você está colocando é o que foi vendido hoje com os motoristas de aplicativo. Você não é trabalhador, você não é assalariado, você é um empreendedor, que foi isso que foi